para alguns usos é muito bom, para outros é perigoso. Por exemplo, matéria saindo sobre o uso para a terapia. Pô, o ser humano calma aí, cara. Você tá fazendo terapia com um banco de dados? É sério isso? Porque a inteligência artificial que a gente tem hoje é um banco de dados desestruturado. Você vai lá e ela volta a informação. Só que as pessoas estão acreditando naquilo. É perigoso. Por quê? Porque a pessoa não tem essa capacidade de raciocínio crítico, né? Falar, cara, calma aí, ela me falou essa informação, mas isso aqui não faz o menor sentido. Sim. Não, tem gente que não tem isso. Tem gente que vai acreditar naquele negócio ali. E olha como é perigoso isso, cara. É muito perigoso. Então, tem o bom uso, como tudo na vida, né? Tem o bom uso, o mau uso do negócio. Cabe muito de você entender como extrair o melhor daquilo. Tá? Isso é foda, cara. É muito doido. É um negócio, assim, é um momento da história muito louco. Muito louco. Acho que não teve outro momento louco assim. Vamos falar ainda mais já. Mas quando você começou a vender ali, beleza, os projetos e tal, tu atuava principalmente como closer mesmo, cara? Como que era o negócio? Closer é um termo recente. Não, mas eu digo vendedor ou fechador, o cara que puxa o dinheiro pra dentro. Eu sempre fui esse cara aí. Eu sempre fui o cara que fecha o negócio. Sempre gostei. O que você acha que mudou daquela época pra hoje pra um closer, digamos assim, né? É porque a habilidade de fechar contratos, de chegar em negociação, é uma capacidade muito relacional, né? Muito relacional. Hoje em dia, né? Como é que você forma se eu não me engano, e se me corrija se eu estiver errado, é uma das profissões mais difíceis de você contratar hoje em dia, né? Quando você pega ali uma esteira comercial, vamos pegar lá, você tem o SDR ou o BDR. O SDR é o cara que recebe lead inbound, o BDR é o cara que prospecta, né? Vai ali qualificar, fazer uma pré-qualificação, que as inteligências artificiais já estão substituindo essa galera aqui. Isso é um fato, não sou eu que estou falando, é um fato. Eu mesmo tenho várias que fazem o trabalho. Antes você precisava de um time de 5, hoje 1 dá conta, por conta dos robôs. Depois que tem esse cara, ele passa para esse cara que fecha, certo? É outra habilidade. Uma coisa é qualificar lead, né? Uma coisa é entender se o lead está dentro do ICP do projeto e tal. Outra coisa é você explicar para o lead que o valor que você quer cobrar faz sentido dentro da cabeça dele. Né? Você precisa mostrar ROI. Como é que você prova ROI? Como é que você mostra ROI? Lembra da habilidade matemática? Que poucas pessoas têm? Vender projeto, vender coisas, é importante mostrar o ROI do negócio. Porque aí você quebra qualquer objeção. Se a pessoa enxerga ROI, se ela tira a questão de barato e caro e entende o ROI, você vai falar, qual que vai ser a objeção dela? Não tem. Não tem objeção. Não tem objeção. Então, o pensamento crítico de, como eu vou... Não pense muito assim, como é que eu vou vender pro cara? Não, pense assim, como é que eu vou ajudar ele? Aí você tem que pegar a sua solução e encaixar fazendo sentido para ele, não para você. Isso é um erro que eu vejo muitos vendedores cometendo. Ele pensa com a cabeça dele. Isso não faz sentido. Você tem que pensar com a cabeça do cliente. O que é importante pro cliente? Daquilo que você está vendendo, seja lá o que você venda. Sempre pensa, o que é importante pro cliente? Geralmente o que é importante pro cliente, ele fala. Aí vai muito da capacidade de ouvir. Né? Um bom closer ouve. Ele presta muito atenção no que a outra parte está falando. E aí você pega, monta e devolve pro cliente dentro do que ele falou. Você está voltando para ele com o que ele falou. Eu vejo muito vendedor também colocando objeção que o cara não perguntou. Isso eu acho o pior. Sabe? Isso eu acho o pior. Pra que ficar antecipando a objeção, cara? Antecipa a objeção. Olha, é bom que a gente consegue montar uma esteirinha comercial aqui, né? Fica legal. Então, outra coisa que precisa ter, paciência, né? Calma. Os closers não têm, os caras são muito ansiosos. Né? Uma coisa que eu acho assim... Aí ele passa ansiedade pro lead. E isso é uma coisa que eu percebo também. Vê se você observa. Manda aí. Mas aquele cara que é o vendedor, assim, muito, 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 muito feroz, sabe? Chega a ser, até ser um pouquinho agressivo. Às vezes eu acho que atrapalha um pouco, velho. Sim, dependendo do tipo da venda, né? O que o cara vai fazer. Né? Tem um amigo meu, Doug, a gente faz uns projetos, né? Ele trabalha no pessoal da Sales Rocket. Ele fala assim, a gente é bom em qualquer tipo de venda. O que tem que fazer? A gente vende projeto gigantesco e vende bala no farol se precisar, entendeu? Aqui não tem... O processo de venda, ele é um processo relacional. Para quem que você está vendendo? Tenta sempre entender quem é a pessoa do outro lado. No final do dia, pode ter robô, pode ter inteligência artificial, pode ter tudo. Mas quem faz um ser humano fazer o Pix é outro ser humano, cara.
É outro ser humano. No final do dia, o cara não vai Esses confiar. papos de closer aí, cunhar e tal, closer substituindo o papel assim, você não bota fé, Não boto fé, cara. Em vendas transacionais, sim. O que são vendas transacionais? Vendas com ticket baixo. Hoje em dia, o cara compra sozinho ali, R$ 97, R$ 197, não compra? Com Você tem certeza. todo um processo de checkout que não precisa da intervenção humana. Você vai ter muita baixa de carrinho, se tiver uma boa estratégia, você volta para um time e dá uma prospectada lá, mas você não tem muita objeção para vendas de ticket pequeno. Tickets maiores, acho muito difícil. Muito difícil, porque é um processo de convencimento. Você tem que mostrar para o cara que a sua solução funciona. E como é que um robô vai fazer isso? Como é que um robô vai entender se o cara está ansioso ou não? O que é importante para o cara? É muito difícil isso. Ainda. E o principal, né? A confiança que o cara que vai depositar a grana tem, né, velho? Pô, vou Exatamente. depositar a grana nesse robô, cara. Exatamente. Não faz sentido. Hoje eu fiz uma reunião que a gente estava conversando, o cara vende projeto de R$500 mil. As consultorias dele é 500 mil, 1 milhão, é isso aí. Ele que vende. Ele tem um time que prospecta ali, mas ele que vende. E no final do dia, o que o cliente está comprando? Confiança. Ele sabe quem é o cara, meu. Pô, vou te pagar R$500 mil e não sei quem é você. Não funciona assim, entendeu? Por isso que eu acho muito ainda difícil, né, pelo menos agora, que um robô tire essa função. Então, pô, como é que eu quero... Se você quer continuar na área comercial, evolua. Não continue sendo SDR. Mas automação para BDR e SDR já tem. Já cara. existe. Já tem E é muito. muito eficiente, É cara. muito eficiente. É muito Até eficiente. ligação... A pessoa não percebe, velho. Não A pessoa percebe. Até ligação, pô. Até ligação. Então, é aquilo, né? Você vai ser substituído. Vai ser substituído. Então, estude, mude de patamar. Ou, às vezes, uma profissão que eu acredito que vai existir com isso, né? Com a evolução da inteligência artificial, são as pessoas que sabem organizar a casa. Então, porque às vezes a empresa vai contratar um monte de coisa e não vai saber plugar as coisas ali. Né? Geralmente elas são desintegradas, elas não são integradas. Geralmente é um software que faz uma coisa, um software que faz outra, outra que faz outra, e não tem uma integração e uma simplificação do processo. E vai precisar de gente para organizar essa casa aqui, né? Para acompanhar isso, né? Seria um processo mais técnico da venda. Isso a gente também faz, né, nos nossos projetos, que é conectar as coisas. Pô, da entrada do lead, o que acontece lá, como é que é a conversa, depois para onde que ele vai, faz o processo de onboarding, volta. Todo esse processo de CRM, ele tem a parte ferramental, mas também tem a lógica humana por trás para você melhorar os processos. Porque apesar de serem temas que servem para qualquer empresa, toda empresa tem as suas peculiaridades. Tem o seu jeito de fazer, digamos, né? E aí você precisa adaptar para aquela realidade. Tá? E aí, voltando para a gente até fechar esse tema, enfim, a questão do closer. Foque muito na soft skill. Soft skills são importantíssimas. Eu nunca imaginei que organização, por exemplo, fosse uma soft skill importante. Hoje em dia, se você pega como é que você tem um time desorganizado? Isso é difícil, cara. Pô, as pessoas não se organizam. Aí aquilo, vai trabalhar, não sabe o que vai fazer. Né? Quantas e quantas empresas eu chego que não tem CRM? Aí... Não tem agenda. Cara, uma coisa que, pô, eu demorei pra engolir, velho. Mas um adulto não é adulto sem agenda, velho. Não é. Só ter agenda.